Boa noite. Meditaremos sobre Jonas e Nínive. Disse o Senhor para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas capítulo 1, versículo 2. Jonas, filho de Amitai, natural de Gat-Hefer, situado no território de Zebulon, na vizinhança de Nazaré, território do povo de Deus, tinha tudo para obedecer e servir a Deus. Porém, não agiu assim. E isto nos mostra que o crente, principalmente o obreiro missionário, mesmo possuindo boas qualificações, se não for obediente ao Senhor, todo o seu ministério será nulo. Chamado para profetizar na cidade de Nínive. Analisando a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e a cidade mais antiga e importante do contexto mundial, consideremos que ela até podia ser chamada de uma vedete internacional no mundo de então. Nínive situa-se ao nordeste da Galileia, distante cerca de 800 quilômetros, e tinha uma população de 120 mil habitantes, mas se contarmos com as mulheres e as crianças, chegaremos aproximadamente a 500 mil habitantes. A definição etimológica de seu nome, conforme o termo hebraico Nínive e em grego Nínive, no clássico Ninos, é uma tradução da palavra síria Nineveh em hebraico antigo Ninoa, que por sua vez é uma transliteração do nome sumérico mais antigo e ainda Nina, nome da deusa Está. Deus não estava olhando para a importância geográfica da cidade, nem tampouco para sua importância política e comercial. Para o nível intelectual dos ninivitas, Deus não leva em conta essas coisas, ao contrário da ótica humana, que só olha para as vantagens materiais. Deus, o poderoso, soberano e Pai das nações, estava assim, preocupado com o estado caótico, deprimente, carnal daquele povo. Mas Jonas, o profeta missionário, quando este foi enviado aquelas almas que estavam marchando para o caos da destruição e fadada a cair no precipício espiritual, fossem restaurada da sua condição de miséria espiritual, ele não queria. Ele precisava de alguém, Deus, para lhe levar a preciosa mensagem. Deus precisava que esse povo fosse salvo. Assim comissionou Jonas para cumprir esta missão. A mais importante que alguém possa realizar é falar do amor de Deus aos perdidos. É muito fácil e bom, aprazível, cômodo exercer um ministério quando tudo está dando certo. O obreiro é aplaudido, próspero, tem o seu reconhecimento nacional, possui honrarias de líder, uma verdadeira maravilha. Deus, cujo amor é universal e não faz acepção de pessoas, alcança os que estão perto e longe, chama Jonas e diz: quero que ministre ao povo de Nínive e deixa sua pátria agora, Jonas, tua comodidade, tuas conveniências, sai do meio da tua cultura, dos costumes do teu povo e vai para Nínive pregar aos ninivitas e leva a eles uma mensagem de juízo e de arrependimento. Os ninivitas atravessavam um período caótico da sua história no reinado de Assurda III, 771-754 a.C. Em Nínive houve 3 grandes pragas que abalaram o império. No ano de 763 houve um eclipse total do Sol. E este fenômeno foi uma verdadeira catástrofe para aquele povo que representava o caos espiritual em que vivia. Deus, que é onisciente, sabia que o milagre do arrependimento dos assírios deveria começar pela capital e atingir todo o país. Mas a desobediência e a humilhação de Jonas foi terrível. Foi o que aconteceu, sim, com Jonas desobedecendo, com todos os predicados que o qualificava. Na hora H, Jonas falhou e não foi obediente, desobedecendo à ordem direta de Deus. Ele empreendeu uma viagem para Tarsim, tomando direção oposta ao que Deus lhe ordenara. Mas para onde Jonas estava indo?
Deus o mandou ir para um lugar situado a 800 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, e ele estava indo para 400 quilômetros ao oeste, e Deus o mandou ir para Nínive, Jonas 1, versículo 1, e ele estava indo para Tarsim, na Espanha, Jonas 1, versículo 3. Deus ordenara ir a uma cidade em crise sobre todos os aspectos, e ele estava se dirigindo para uma cidade rica e importante. Os anais da história registram que Tarsis era uma cidade litorânea e sua posição geográfica era bastante privilegiada, e a ordem de Deus era para ele subir a Nínive. Mas Jonas desceu a Tarsis. Não é bom descer do plano de Deus. A Bíblia diz: ai dos que descem, Isaías 31 e 31. Mas ele dormiu, Jonas 1 e 5. E quando o missionário Fujão achou que estava tudo bem, o Senhor mandou uma tempestade agitar o mar para despertar o profeta do sono, do desânimo, da letargia espiritual. E quando fugimos do plano de Deus, o sono do desânimo, do comodismo e da negligência se apossa de nós, como se apossou do profeta missionário. Jonas pagou por sua desobediência. A situação não estava boa para o profeta fugitivo. Melhor fora ter obedecido ao Senhor. Agora, custasse o que custasse, doesse o que doesse, teria que confessar a verdade ao ser descoberto pelos marinheiros pagãos que o despertaram. Quem é você? De onde vem? Qual é o seu Deus? Qual a sua missão? O que fazes aqui? O crente, o missionário, o obreiro desobediente, torna-se, sem dúvida, uma maldição para aqueles que o cercam, para os seus familiares, amigos, colegas e até para a igreja que o enviou. Jonas torna-se uma maldição para a tripulação do navio, atraindo a ira de Deus sobre todos eles. E agora? O que fazer? Chegara a hora de Jonas começar a sua reabilitação. Lance-me ao mar, disse ele, e assim fizeram os marinheiros. Jonas é atirado ao mar e engolido pelo grande peixe. E agora, o que resta? Qual a perspectiva da vida para ele? A escuridão, fome, choro, desespero, águas marinhas, clamor, esperança na misericórdia e bondade de Deus, de cuja esperança justa, augusta, ele tentou fugir, desobedecendo a ordem de pregar o arrependimento aos ninivitas. Só lhe resta agora a humilhação e guardar a ser expelido do ventre do grande peixe para então obedecer. Segundo a ciência, o animal que engoliu o profeta Fujão seria uma cachalote, cujo comprimento os historiadores dizem que é de cerca de 20 metros e é carnívoro e tem o maxilar inferior e dentes afiados como navalhas. Jonas agora vai fazer a obra, e isto após ser vomitado pelo grande peixe, humilhado, desarrumado, mal cheiroso, e ele vai pregar aos ninivitas. Uma lição a ser aprendida: devemos obedecer sempre a Deus. Se ele tem uma chamada para a sua vida, deixe que ele cumpra e que ela se cumpra na íntegra. Não importa a cidade, não importa o país, não importa a situação do povo ou a nação. Deus mandou você ir? Então vá, sem demora. Atente para o que eu vou te falar agora. 2 pontos. Não tome o navio do comodismo. Não tome o navio da indiferença. Não tome o navio da negligência. Não tome o navio da conveniência. Ou não tome o navio dos lucros financeiros e da segurança pessoal. Prefira a embarcação segura, onde Jesus esteja segurando o leme, e desta forma seja autêntico missionário. Saiba que Deus sempre é exaltado, conforme diz o Salmo 46, versículo 10. Vejamos, Deus foi exaltado através de Jonas, Jonas 2 e 1 e 9, pois Jesus também citou o profeta como um sinal, quando pregava lá em Mateus 12, 39 e versículo 40. Deus foi exaltado através dos tripulantes, Jonas 1, 14, 16, pois toda a tripulação temeu a Deus de Israel.
Deus é o maior especialista em transformar vidas e fazê-las obedientes. Tenhamos cuidado e sejamos obedientes à voz do Mestre amado e Senhor da Seara. E se assim formos, só teremos lucro. E com isto, Deus tem seus métodos próprios e esses podem nos agradar. Porém, Ele faz como quer, como Ele deseja e na hora que lhe convém. Jonas entregou a mensagem ao povo que se arrependeu. Deus o abençoou, perdoando o seu pecado de desobediência, fazendo-o prosperar. Todavia, o profeta que deveria ter se regozijado por Deus ter confirmado a sua pregação, blasfemou, murmurou, reclamou, choramingou, porque Deus não destruiu os ninivitas, mas Deus o repreendeu novamente, fazendo ver que sua misericórdia e o seu amor são a causa de não sermos destruídos. Então, não desça. Se você descer, lembre-se que você vai descer para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do ventre da baleia será vomitado. Bem-aventurado aqueles que o Senhor usa de misericórdia, de força coercitiva, através da natureza, para fazer a recuperação do missionário, do profeta. Deus usou o calor, o sol, a planta rasteira e um vento oriental para ensinar a lição ao profeta Fujão. Então, queridos, não desobedeça, não faça isso, obedeça. Deus te chamou para ser um missionário, um obreiro. Levanta e clama contra Nínive. Deus te abençoe. Até a próxima.